Bem-vindos a mais um vídeo que vai mudar a sua mente. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai falar sobre a febre amarela. A ideia desse vídeo é a gente falar sobre alguns aspectos que não foram tão falados assim pela mídia, para a gente conseguir compreender esse tema de um modo mais crítico e mais profundo. Então vamos lá! Acho que vocês já devem saber que a febre amarela ela é uma arbovirose, é uma doença causada por um vírus transmitida por um artrópodo e ela tem dois ciclos, o ciclo silvestre e o ciclo urbano. No ciclo silvestre a gente tem dois vetores, o Haemococcus e o Sabetes. E no ciclo urbano a gente tem o Aedes, esse mosquito do capeta que transmite dengue, zika, chikungunya, febre amarela e quem sabe a gente não descobre que ele transmite mais umas 300 milhões de doenças, não é mesmo, meu povo? Mas como que funcionam esses ciclos, Felipe? Bom, o ciclo silvestre ele acontece quando uma pessoa que mora na cidade vai para a floresta sem vacinação ou quando uma pessoa que mora na região de mata é picada pelo Haemococcus ou pelo Sabetes, que foram contaminados por um macaco que já estava com a doença. O ciclo urbano aconteceria se uma pessoa que estivesse com febre amarela fosse picada por um Aedes e aí esse Aedes começasse a transmitir a doença para outras pessoas. Mas é importante a gente salientar que aqui no Brasil o ciclo urbano não acontece. O último caso ele foi notificado em 1942 lá no Acre, então já faz 70 anos ou mais de 70 anos que não tem febre amarela no ciclo urbano. Por que é importante a gente conhecer o ciclo dessa doença? Duas questões que eu acho principais. A primeira é para a gente tranquilizar a população e a segunda é para a gente não matar os macacos, né? Teve muita gente que começou a matar os macacos achando que eles transmitiam a doença, quando na verdade são esses mosquitos. E aí a gente tem dois problemas. O primeiro é que quando alguém mata um macaco, ela está fazendo mal para a saúde dela mesma e de uma coletividade. E a segunda é que isso é um crime ambiental, né? Por que eu disse que a pessoa que mata o macaco faz mal para a saúde dela e para a coletividade? Porque o macaco, na questão da febre amarela, funciona como um sentinela. Isso quer dizer que se eu tenho uma população de macacos e eu vejo que está tudo belezinha com eles, significa que eu não tenho nenhum problema de saúde pública que possa acontecer. Agora, se os macacos eles começam a morrer, aí os sanitaristas, as autoridades sanitárias vão começar a pensar, olha, por ali pode estar circulando o vírus da febre amarela, então vou tomar uma medida profilática, eu vou vacinar as pessoas que moram próximo a essa região ou nessa região para que a doença não chegue nessas pessoas. Assim a gente consegue evitar a epidemia. Esse é um ponto muito importante, mas tem uma outra questão que é muito legal da gente falar também. Que são as epizootias. Epizootias são epidemias que acontecem em animais. Existe alguns ciclos que vão acontecendo um maior número de casos de febre amarela em macacos, por exemplo. Em 2007 e 2009, se não me engano, aconteceram alguns picos da doença nos macacos, mas foi só no ano passado que a gente teve esse boom, essa explosão. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque no dia 5 de novembro de 2015 aconteceu uma coisa muito interessante lá em Minas Gerais. Aquele desastre de Mariana, sabe? Da Samar. Bom, e foi lá em Minas Gerais que, coincidentemente ou não, começou esse problema da febre amarela. Essa tragédia que aconteceu lá em Mariana começou com o rompimento das barragens do Fundão, que impactou mais de 3 milhões de pessoas e causou sérios danos para o meio ambiente e para a saúde da população. Existem pelo menos 3 correntes de pensamento que tentam linkar esse desastre que teve em Mariana com a febre amarela. O primeiro diz que houve uma redução na disponibilidade de alimentos e os macacos eles começaram a ficar mais fracos, consequentemente eles começaram a morrer, e aí esses mosquitos, o Haemococcus e os Sabetes que ficavam nas copas das árvores, eles começaram a descer e entrar em contato com as pessoas que moravam nessa região. Uma outra questão é a de que, como houve esse impacto ambiental, a população de macacos
começou a se aproximar bastante da população de humanos e aí, consequentemente, os mosquitos também se aproximaram. E uma outra que fala que os animais aquáticos que se alimentavam das larvas dos mosquitos do ciclo silvestre morreram. Então, como não tinha mais ninguém para comer essas larvas, o número da população de mosquitos explodiu. E aí eu faço questão de lembrar que a gente não pode deixar em branco essa questão da Samarco, que a gente tem que relembrar dos impactos que isso causou e ainda está causando, como a gente pode perceber, no ambiente, na saúde das pessoas, no modo como a gente está se organizando enquanto sociedade também. Então é uma série de questões que a gente precisa sempre ficar colocando. E aí, como a gente está falando de saúde, vamos trazer essa questão do ambiente para a saúde. Desde a reforma unitária que aconteceu na década de 70, 80, a gente teve um conceito ampliado de saúde. Ou seja, a saúde não é só entendida como não ter doença, mas a saúde é você ter comida, é você ter água, é você ter saneamento, é você ter habitação e é inclusive você viver em um ambiente bom. E aí uma outra questão importante também para a febre amarela é o desmatamento. O desmatamento por si só a gente já sabe que ele causa um monte de coisa, mas aí mais uma questão, né? A febre amarela. Se a gente sabe que tem o ciclo silvestre e o ciclo urbano, e a gente está tranquilinho aqui no ciclo urbano, se a gente vai desmatando, a gente vai se aproximando da floresta, que é onde está circulando a doença. Então a gente está cada vez mais próximo da febre amarela. E não só dela, né? Porque diversas doenças são causadas pelo desequilíbrio do meio ambiente. Além de tudo isso, uma outra questão muito grave que eu comentei bastante lá no meu Instagram foi a comunicação de risco, o modo como a mídia tratou essa questão, porque parece, ou melhor, não houve o cuidado como eles trataram as informações para passar para a população de modo geral. Não houve uma preocupação com os impactos que isso teria na nossa sociedade. E a gente viu, né, o que isso causou. Pânico e desespero. Todo mundo ficou louco para se vacinar. E aí a gente teve alguns casos extremos, né? Como por exemplo o que aconteceu aqui na Zona Leste de São Paulo, no Jardim Helena, uma unidade básica de saúde onde as pessoas começaram a pular os muros, começaram a esmurrar os portões, a ameaçar os profissionais da saúde, uma muvuca gigante, e eram pessoas que nem precisavam tomar a vacina. Qual é a chance de uma pessoa que mora na cidade ficar com febre amarela? É zero. Como a gente viu, há mais de 70 anos não acontece febre amarela no ciclo urbano, a não ser que uma pessoa que mora na cidade viaje para alguma área de risco, para uma região de mata, aí sim ela precisa se vacinar. Mas devido a todas essas questões, a gente até teve a reformulação do calendário de vacinação e a gente também conseguiu fracionar a dose para aumentar o número de pessoas que vão ter acesso a essa vacina. Bom, lindezas, era isso o que eu queria falar. Acho que tem bastante coisa, né? A febre amarela é um universo de questões. Tem até alguns pontos históricos que podem ser interessantes. O primeiro registro de febre amarela que a gente teve aqui no Brasil foi do século 17. A gente teve a revolta da vacina, né, com a varíola, a febre amarela e outras questões. Então, se vocês quiserem, o Rodrigo e eu, a gente pode gravar um vídeo falando sobre as questões históricas da febre amarela. A gente também pode falar sobre as questões clínicas, o que vocês quiserem. Comentem aqui se vocês também têm interesse em saber de outras doenças. O Rui e eu, a gente é formado em saúde pública pela USP, então a gente se sente bem à vontade para falar sobre essas questões. E se vocês quiserem seguir a gente, essas são as nossas redes sociais, a gente sempre deixa o link aqui embaixo também. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e deixa o seu comentário aí também pra gente saber o que você tá achando. Um beijão e até a próxima!